gente. Pode falar o que quiser, viu? Mas o Rio tem sua beleza natural. Olha que montanha linda. Shalom, povo de Deus, passando aqui para compartilhar um texto e uma experiência minha, tá bom? O texto aonde eu vou deixar aqui para a nossa meditação é Salmos 68 e o versículo 5. Salmo de número 68 e o verso 5. Pai de órfão e juiz de viúva é Deus no seu lugar santo, tá? Tô vindo aqui gravar esse vídeo pra eu contar a minha experiência com Deus. É assim, mais uma experiência com Deus, melhor dizendo, né? Uma das a respeito da paternidade. Eu sempre tive muita dificuldade de reconhecer Deus como pai. Assim, alguém falava, ele é o pai da eternidade, ele é o nosso pai, não sei o quê. E eu lendo a Bíblia, eu sempre li que Deus é o nosso pai. Só que quando alguém fala de pai comigo, eu não tenho referência de pai. Quando alguém eu ouvi alguém pregar e dizer que Deus era o nosso pai, o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que ama, o pai é aquele que guarda, eu nunca tive essa referência de pai. Ou seja, se você perguntasse pra mim há um tempo atrás o que era ter um pai, eu não sei o que é ter um pai. Qual que era a convivência com um pai? Eu não sei como que era a convivência com um pai. Por quê? Porque eu nunca tive um pai presente, um pai assim, que cuidasse, que amasse, que zelasse, que protegesse, que ensinasse, que instruísse. Eu tive essa ausência de pai na minha vida. Então eu sempre tive dificuldade em reconhecer Deus como um pai. Eu só passei a entender o que era a paternidade de alguém para comigo foi nas minhas experiências com o próprio Deus. Porque nas minhas experiências com Deus eu descobri que Ele é o pai que cuida, Ele é o pai que livra, Ele é o pai que abraça, Ele é o pai que guarda, Ele é o pai que protege, Ele é o pai que ensina, Ele é o pai que instrui, Ele é o pai que dá a direção certa, Ele é o pai que realmente faz o papel de pai. Ou seja, em Deus eu podia entender o que era ter um pai, ou que era ser filho de um pai. Por quê? Porque só em Deus eu recebi tudo isso que eu citei aqui, muito mais. Mas eu também entendi que o pai é aquele que corrige, é aquele que exorta, o pai é aquele que dá a instrução certa. Então, hoje eu posso entender qual é a figura de um pai na vida de uma pessoa. Qual é a figura de um pai na vida de alguém? Por quê? Porque quando eu entendi que Deus é o meu pai, quando eu percebi qual que era o posicionamento de um pai, é que eu pude entender o que verdadeiramente representa e simboliza para mim ter um pai. Ou seja, algo que eu nunca tive. Eu só vim ter em Deus. Eu só vim aprender em Deus. E essa é a minha experiência assim. Porque tendo Deus como meu pai, eu entendi que Ele é aquele que ama, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege. Mas Ele também é aquele que exorta. Ele é aquele pai que dá uma palmadinha quando precisa. Ele é o pai que, se preciso tocar na gente, Ele toca para não nos deixar perder. Ele nos mostra a instrução, Ele nos dá a direção e Ele não nos deixa desviar do foco e do querer dele para nossa vida, da vontade dele para nossa vida. Então essa é a minha experiência de que verdadeiramente o que é ter um pai, porque eu só vim ter referência de um pai mesmo em Deus.
Ou seja, eu sempre tive essa dificuldade quando alguém dizia que Deus era pai. Eu ficava sem saber então quem que é Deus para mim. Porque eu não tinha referência de um pai, eu não sabia o que era ter um pai. Eu não sabia o que era o cuidado de um pai. Como que era conviver com um pai? Eu não sabia. E a minha maior dificuldade de reconhecer Deus como pai foi pela ausência do pai que eu tive. Eu tive a presença da mãe, que representava o pai e a mãe. Porque se alguém perguntasse qual é a referência de mãe, eu poderia te citar 1 milhão de referências para citar o que era uma mãe. Agora, o que era um pai, eu não tinha uma para dizer para alguém. Mas hoje em Cristo, hoje em Deus, eu posso te dizer o que é ter um pai. E ele literalmente é o meu pai. É aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que protege. Se precisa umas palmadas, ele fala, ele age, entendeu? Para que a gente não se desvie do querer e da vontade dele. Então, eu quero agradecer a Deus, porque ele sim, ele é o meu pai. Ele é o pai da eternidade. E como falou nesse texto, ele é o pai de órfãos. Eu não fui órfão, mas eu fui abandonado pelo pai. E ele também é aquele que cuida de viúvas. Ou seja, ele é aquele que cuida do necessitado. Ele é pra gente o que a gente precisa nele, entendeu? Então, hoje eu posso te dizer que eu sei o que é ter um pai, tá bom? Então, essa é uma referência de Deus para tua vida. Eu não sei como foi tua infância, eu não sei como foi, em qual lar que você cresceu, eu não sei qual foi a ausência que você viveu, mas eu quero te dizer que Deus é aquele que supre qualquer ausência nas nossas vidas. Ele é o que se substitui aquilo que tiraram da gente. Ainda que seja um direito, ainda que seja algo que a gente tinha direito de ter, mas foi roubado, foi saqueado, foi levado. Mas ele é aquele que cuida, aquele que guarda e é aquele que supre a nossa necessidade. Se a tua necessidade é de algo ou de alguém, ele é aquele que substitui qualquer tipo de ausência, tá bom? Fica com Deus e Deus abençoe. Gente, ele é uma bênção, ó. Fica ali no cantinho dele dormindo. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu gravo vídeo e ele fica ali no cantinho dele, ó. Botou o travesseirinho pra ele e já era. Esse cachorro realmente foi um presente de Deus pra minha vida, viu? Ele é muito amoroso, muito quietinho, mas assim, ó. Tipo, eu vou ajoelhar pra orar, ele fica quietinho, parado. Eu tô lendo a Bíblia, eu só gosto de ler a Bíblia em voz alta. E ele fica paradinho ouvindo. Às vezes eu tô louvando hino da harpa. Eu gosto de louvar hino da harpa quando eu tô assim no quarto, antes de ler, antes de orar. Gosto de louvar uns hinos da harpa. E ele fica daquele jeito ali, ó. Quietinho, quietinho. Quando ele não deita olhando pra mim, ele deita daquele jeito lá e fica quietinho na dele. Paz do Senhor Jesus. Gente, voltei. Agora eu desliguei a luz, porque a luz fica incomodando no meu olho. Agora eu tô só com a luz do quarto, mas eu desliguei a ring light. Gente, eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor por duas vidas, duas pessoas. Alguns dias atrás, teve alguns desconfortos aqui no canal de alguns comentários. E assim, não me engrandecendo, né? Mas assim, pra glória de Deus, as duas pessoas que fizeram algum tipo de comentário assim, sabe, que foram desagradáveis os comentários, mas também eu não julgo, eu não critico. Por quê? Porque as pessoas não me conheciam. E você vê um pedaço de um vídeo de alguém, ou você vê o primeiro vídeo de alguém, isso não define quem é a pessoa. Ou seja, elas provavelmente chegou no primeiro vídeo, viu algo que aboliu a minha índole, né? E falou algo. Só que depois elas mesmo reconheceram e todas as duas vieram me pedir perdão. E assim, eu louvo muito a Deus, sabe por quê? Porque eu não preciso estar me justificando.
Eu sei quem eu sou em Deus, sabe? Eu vivo a minha vida com Deus, eu renuncio a cada dia. Pra ser sincero com vocês, gente, viver uma vida com Cristo não é fácil. Todo dia o diabo vem bater na nossa porta, de um jeito ou de outro. Ele quer nos tirar da presença à força. Se ele pudesse pegar pelos nossos braços e nos arrancar do altar, ele arrancaria. Mas é Deus que não permite, é Deus que nos livra, é Deus que nos guarda. Entendeu? Então eu quero louvar a Deus pela vida dessas duas pessoas que reconheceram, entendeu? Que reconheceram as atitudes que elas tiveram. E eu louvo a Deus, porque ainda falei para elas, permaneçam aqui, continuem aqui. Porque eu posso ser boca de Deus para a vida de alguém, como também posso ser na de vocês. Por quê? Porque eu estou aqui por causa do propósito de Deus, para ajudar pessoas. Eu não estou aqui por causa de nada, nem por causa de dinheiro, porque até hoje não ganhei um centavo, entendeu? Então é isso. Mas assim, eu louvo a Deus pelo que Deus faz, porque é Deus quem justifica a mim, é Deus quem justifica você. E assim, Deus é tremendo, sabe? Ele é um pai que cuida mesmo. Ele é um pai que guarda, ele é um pai que livra. E assim, eu fico maravilhado com o mover do meu Senhor. Eu fico maravilhado com o mover de Deus. Como ele cuida, nos mínimos detalhes. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas assim, que às vezes nos entristece, nos deixa meio cabisbaixo. Até muitas das vezes nos desmotiva. Mas mesmo assim ele se apresenta para dizer: eu cuido de você. Eu guardo a tua vida. Eu te justifico. Eu sou a voz para justificar a tua vida na minha presença, no meu altar. Só precisa que eu continue no meu posicionamento, na minha chamada, naquilo que Deus estabeleceu para minha vida. Então assim, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu louvo a Deus por tudo que o céu tem preparado. Então assim, eu agradeço a cada um de vocês que está aqui no canal. Cada comentário eu vou lá, leio um por um, respondo a todos. Assim, sabe? Tem pessoas que entraram realmente na minha vida. Tem pessoas que realmente fazem a diferença. Eu tenho conversado com pessoas, tenho conhecido pessoas maravilhosíssimas. E assim, eu louvo a Deus por tudo. Amém? É que não dá pra ficar falando muito, que o vlog fica muito grande, entendeu? Mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Olha aí, gente. Aí fica daquele jeito ali, ó. Na posição que ele quer. E eles gostam dos travesseiros, né? Nem da cama, não. Ele gosta de deitar no travesseiro. Não sei se é porque ele sente o meu cheiro. O cheiro do meu suor. O cheiro do meu suor. Mas ele gosta dos travesseiros. Eu acordo de madrugada ou de manhã, tá eu com ele por cima da minha cara, pelo na minha boca, pelo no meu nariz, pelo em tudo quanto é lugar. Mas não é que ele solta pelo não, é ele que joga o rabo, ele se deita em cima de mim. Ele joga a cauda dele em cima de mim, entendeu? E essa raça não é de soltar muito pelo na casa não, tá? Quem acha que tipo o Lulu da Pomerana, ele solta muito pelo, eles não soltam, é incrível. Eles não soltam pelo. Por mais que tenha tanto pelo, mas eles não soltam. Tipo, é grudado mesmo. Assim, eu já tive outras raças, já tive a raça do Shih Tzu, já tive Pinscher, já tive Pinscher solta muito pelo. Shih Tzu solta bastante também, muito mais que esse daí. Esse aí não soltou nada perto do Shih Tzu. Ou seja, não sei se é porque esse daí toma banho também toda semana, toda quarta-feira ele vai pro banho. E assim, tipo, ele não solta muito pelo não, eu não sei se é normal. Acho que também é, porque na Dani também não soltava muitos dela. Então acho que é da raça mesmo, entendeu? Shalom, shalom, povo de Deus. Gente, eu vou tentar colocar umas imagens aqui atrás, mas eu preciso ficar parado pra falar nisso. Gente, essas imagens que chegou pra mim, essas fotos que chegou pra mim, é de uma amiga minha que mora em São Francisco, nos Estados Unidos. Essas fotos que vocês vão ver aí atrás são pessoas, ou vou ser verdadeiro, são homossexuais, tá? Que
ficam na rua desse jeito. Ou seja, lá ficou tão comum, tão normal. Ela conversando comigo, ela falou: amigo, aqui parece Sodoma e Gomorra. Eu falei: não, filha, aí tá muito pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não tinha dessas coisas nesse nível, não. E deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos clamar pela nossa nação. É claro que eu não vou colocar as fotos aqui por completo. Eu vou esconder o que é para esconder. Mas essas pessoas estão totalmente nuas. Essas pessoas estão totalmente sem roupa nenhuma. Estão nu como vieram ao mundo. Pessoas de idade, pessoas de todos os tipos. Ela falou que é todos os gêneros. Os homossexuais, eles ficam assim na rua. O comportamento deles lá fora já é esse. E tipo, não é atentado ao pudor lá. Não é, tipo, não é proibido pela lei. Lá é permitido que tenha esse tipo de comportamento. E com certeza isso estão querendo trazer pro Brasil, né? Querendo trazer essas coisas também assim, nesse nível para o Brasil. Mas vamos orar para que Deus venha dar livramento para nossa nação. Gente, eu tenho uma amiga, há muitos anos já que eu não falo com ela. Ela mora na Alemanha. E ela é um travesti também, ela é uma transexual. E ela falou pra mim que lá tem uma praça em Berlim, na capital da Alemanha, que as pessoas fazem sexo no meio da rua. As pessoas não. Ela falou pra mim, ele falou pra mim no caso, né, que os gays, eles fazem sexo no meio da rua, entendeu? Não no meio da rua, assim, no meio da praça. Tem uma praça que lá eles se reúnem e lá eles fazem orgia. Assim, ao ar livre. Passa criança, passa adulto, passa pessoas. E se tornou normal, se tornou natural para o povo lá. E eu não sei que praça que é, como que chama o nome da praça. Mas é uma praça que tem em Berlim, na Alemanha, tá? E foi um travesti, né, uma transexual, que falou isso pra mim, tá? Não foi eu que vi, não foi eu que fui lá, não. Foi ela mesma que falou pra mim. E eu acredito, porque é real. Se em São Francisco tá tendo esse tipo de coisa, né? Imagine nos outros lugares também. Porque a menina falou que em São Francisco lá, disse que lá é o foco. É a cidade dos homossexuais. É a cidade dos gays. Só que lá eles vão além do limite, né? Porque eles ficam sem roupa na rua. Tipo, tem as ruas específicas que eles ficam sem roupa. E não é rua de prostituição, tá? Não é a rua de prostituição. Sabemos que tem muita rua de prostituição que eles ficam de cueca ou de calcinha, essas coisas. Não, aqui é próprio do LGBT lá. Ela falou pra mim, tá bom? Então vamos orar por eles que estão lá, né? E vamos orar também pelo nosso Brasil, pela nossa nação, para que esse mal não chegue até a nós. Porém, vamos orar principalmente pela igreja que está lá. Porque essa mesma irmã, ela falou que lá as igrejas são escassas. Lá não tem igreja, não tem quase igreja. E as igrejas que tem não reagem, entendeu? São igrejas mais... cada um cuida do seu, entendeu? Então vamos orar. Ela falando da dificuldade que é congregar lá, a dificuldade que é lá, que é através dos nossos vídeos tem alcançado a vida dela, tem edificado ela, mas que as igrejas de lá não se posicionam, tipo, as pessoas lá não vão pra rua, evangelismo, não. Ela disse que lá não tem isso, porque o lugar já está dominado pelo pecado e parece que a igreja abriu mão, entendeu? Então vamos orar para que Deus venha reativar o seu povo, ou mande alguém daqui também para lá, né? Ou mande de outro país, de qualquer outro lugar para lá também. Que Deus ative alguém para fazer algo naquele lugar e fazer a diferença. Porque eu creio que tem pessoas ainda para ser salva. Então é necessário a igreja ser reativada, tá bom? Em nome de Jesus, eu vou tentar colocar as fotos aqui atrás agora. Não sei como eu vou fazer, mas eu vou tentar, tá bom?